Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante da Tua presença com humildade e fé. Acalma agora o meu coração, tira toda a ansiedade, todo o medo do amanhã e toda a preocupação que tem roubado a minha paz. Tua palavra diz em Filipenses 4,19 que o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória. E é confiando nessa promessa que eu inicio esta oração. Pai, existem momentos em que parece que as portas estão fechadas, que o dinheiro nunca é suficiente e que o esforço não traz resultado. Mas hoje eu escolho confiar que o Senhor continua sendo Deus de provisão. O Senhor sustentou Elias no deserto, alimentou multidões com poucos pães e fez o impossível acontecer para aqueles que confiaram no Teu nome. Por isso eu declaro, a escassez não terá a última palavra sobre a minha vida. Senhor, abençoe minhas finanças, minhas oportunidades, meu trabalho e tudo aquilo que estiver em minhas mãos. Se existe alguma trava espiritual, algum desânimo, alguma porta fechada impedindo meu crescimento, eu peço que o Senhor comece a mover agora aquilo que eu sozinho não consigo mover. Que venha sabedoria para administrar, força para continuar lutando e discernimento para reconhecer as oportunidades que o Senhor colocar diante de mim. Eu rejeito toda palavra de derrota, toda humilhação financeira e toda vergonha causada pelas dificuldades. Eu creio que tempos melhores estão chegando, porque o Senhor honra aqueles que permanecem fiéis, mesmo nos dias difíceis. Se você acredita que Deus pode transformar qualquer situação financeira, escreva nos comentários: Deus é minha provisão. Pai amado, eu continuo esta oração acreditando que o Senhor é poderoso para abrir caminhos onde ninguém consegue enxergar saída. A Tua palavra declara em Deuteronômio 28:12 que o Senhor abre o seu bom tesouro para abençoar a obra das nossas mãos. E é exatamente isso que eu te peço agora. Toca na obra das minhas mãos. Abençoa meu emprego, meu negócio, meus projetos, minhas vendas e cada esforço que tenho feito em silêncio. Quantas vezes eu trabalhei cansado, preocupado, sem saber como pagaria minhas contas ou sustentaria minha casa. Mas ainda assim o Senhor não me abandonou. Mesmo nos dias difíceis, Tua mão me sustentou até aqui. Meu Deus, eu te peço que toda falta seja substituída por provisão, que onde houver dívida, venha equilíbrio, onde houver portas fechadas, venha oportunidade, onde houver medo, venha confiança. Eu oro para que o Senhor me dê direção para tomar decisões certas, porque muitas vezes o problema não é apenas a falta de dinheiro, mas a falta de sabedoria para administrar aquilo que recebemos. Livra-me também da inveja, da comparação e do desespero. Que eu não coloque minha confiança apenas no dinheiro, mas no Deus que tem o controle de todas as coisas. Ensina-me a prosperar sem perder a humildade, a crescer sem esquecer da Tua presença e a vencer sem abandonar os Teus caminhos. Pai, que notícias boas cheguem, que portas inesperadas se abram, que oportunidades apareçam no momento certo e que aquilo que parecia impossível comece a acontecer para a honra e glória do Teu nome. Se você crê que Deus está preparando uma resposta para a sua vida financeira, escreva: minha vitória vai chegar. Senhor, neste momento eu também te apresento todas as preocupações que tenho carregado em silêncio. Existem batalhas financeiras que ninguém vê, noites em claro, contas acumuladas, cobranças e um peso enorme sobre os ombros. Mas a Tua palavra diz em Salmos 37:25: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E eu tomo posse dessa promessa para minha vida e para minha família. Pai, visita agora cada pessoa que está orando comigo e que já pensou em desistir. Aqueles que perderam oportunidades, que sofreram prejuízos, que foram enganados, humilhados ou abandonados.
O Senhor conhece cada lágrima derramada por causa das dificuldades financeiras. Por isso eu peço, renova as forças daqueles que já não conseguem mais enxergar esperança. Abre portas de emprego para quem está desempregado. Abençoa aquele que trabalha por conta própria e depende de clientes para sobreviver. Multiplica os recursos dentro dos lares e faz com que nunca falte o alimento na mesa. Que haja fartura, mas também paz. Porque não adianta conquistar bens e viver sem descanso no coração. Meu Deus, remove todo espírito de miséria, fracasso e derrota. Que toda palavra negativa lançada contra nossas vidas caia por terra em nome de Jesus. E que comece um novo tempo de crescimento, estabilidade e testemunhos. Eu creio que o Senhor ainda realiza milagres e que aquilo que hoje parece distante pode mudar de repente pelo teu poder. Que a tua bênção alcance não apenas nossas finanças, mas também nossa mente, para que possamos agir com inteligência, disciplina e responsabilidade diante das oportunidades que virão. Se você acredita que Deus está preparando um novo tempo para a sua casa, escreva: eu recebo essa bênção. Pai querido, eu entrego diante do teu altar todos os sonhos que foram interrompidos pelas dificuldades financeiras. Quantas pessoas deixaram de dormir em paz, desistiram de projetos, perderam oportunidades e até choraram escondidas por não saber como continuar. Mas hoje, Senhor, nós escolhemos confiar no teu poder. A tua palavra declara em Jeremias 29:11 que os planos do Senhor para nós são planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Por isso eu te peço, restaura a esperança daqueles que estão cansados. Toca naquele pai e naquela mãe de família que carregam a responsabilidade do lar e muitas vezes se sentem sozinhos nessa luta. Dá força para continuar, coragem para recomeçar e sabedoria para não tomar decisões precipitadas por causa do desespero. Senhor, que toda porta trancada comece a se abrir, que contratos sejam liberados, entrevistas sejam aprovadas, clientes apareçam, vendas aconteçam e novas oportunidades surjam de onde ninguém imaginava. O Senhor é especialista em fazer o impossível acontecer e eu creio que um milagre financeiro pode começar ainda hoje. Também peço que o Senhor nos livre das armadilhas do inimigo. Livra-nos das dívidas desnecessárias, dos enganos, das falsas promessas e de tudo aquilo que tenta destruir nossa estabilidade financeira. Coloca tua mão sobre nossos recursos e ensina-nos a administrar com responsabilidade aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos. Pai, eu declaro que a vergonha dará lugar ao testemunho. Aquilo que hoje é motivo de preocupação será motivo de gratidão amanhã, porque o Senhor continua sendo fiel e jamais abandona aqueles que confiam em ti. Se você crê que Deus está abrindo portas que ninguém pode fechar, escreva: o Senhor é fiel. Senhor meu Deus, eu continuo esta oração, acreditando que existe um propósito maior por trás de cada batalha que enfrentamos. Muitas vezes não entendemos os processos, as demoras e os momentos difíceis, mas a tua palavra nos ensina, em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E hoje eu escolho confiar, mesmo sem enxergar tudo claramente. Pai, transforma minha vida financeira. Onde existe atraso, traz aceleração. Onde existe perda, traz restituição. Onde existe limitação, libera crescimento. Eu oro para que o Senhor derrame oportunidades inesperadas, conexões certas e caminhos novos que eu jamais imaginei percorrer. Que toda mentalidade de derrota seja quebrada agora. Muitas vezes fomos ensinados a acreditar que nunca sairíamos da escassez, que prosperidade era impossível ou distante demais da nossa realidade. Mas eu declaro, em nome de Jesus, que haverá mudança. O Senhor não nos chamou para viver presos ao medo, à humilhação e ao desespero constante.
Abençoa também nossa saúde emocional durante esse processo, porque as dificuldades financeiras muitas vezes roubam a alegria, geram ansiedade e trazem conflitos dentro de casa. Que o Senhor visite os lares agora, trazendo união, paz e esperança. Que nunca falte amor dentro da família, mesmo nos dias mais difíceis. Meu Deus, levanta pessoas que serão instrumentos de bênção, pessoas honestas, oportunidades verdadeiras e portas que venham do Senhor. E afasta de nós tudo aquilo que parece bom, mas que no futuro poderia trazer destruição e sofrimento. Eu creio que este será um tempo de reconstrução, um tempo em que aquilo que estava parado voltará a avançar, e aquilo que parecia perdido será restaurado pela tua poderosa mão. Se você toma posse dessa palavra, escreva nos comentários: Deus vai mudar minha história. Pai amado, nesta hora eu coloco diante de Ti cada área da minha vida financeira que precisa de um milagre. O Senhor conhece aquilo que ninguém vê, as contas escondidas, as preocupações silenciosas e os medos guardados dentro do coração. Mas hoje eu me lembro da Tua promessa em Mateus 6, 31, 33, onde Jesus nos ensina a não andarmos ansiosos pelo amanhã, porque o Pai Celestial sabe exatamente do que precisamos. Por isso eu entrego minhas preocupações nas Tuas mãos. Eu rejeito a ansiedade, o desespero e o medo da falta. Sei que o Senhor é poderoso para suprir cada necessidade no tempo certo. Mesmo quando tudo parece difícil, eu escolho permanecer firme, porque minha confiança não está apenas nos recursos humanos, mas no Deus que abre portas impossíveis. Senhor, toca agora na vida daqueles que perderam oportunidades e pensam que não existe mais saída. Mostra que ainda há esperança. Renova sonhos que foram abandonados por causa das dificuldades. Dá estratégias, criatividade e inteligência para crescer financeiramente de forma honesta e abençoada. Eu também peço que o Senhor cure toda ferida causada pela escassez. Quantas pessoas carregam traumas, humilhações e marcas por terem passado necessidade. Mas eu creio que o Senhor pode restaurar completamente a dignidade daqueles que sofreram por tanto tempo. Que venha um novo ciclo de estabilidade, crescimento e paz. Abençoa nossa casa, nossa família e tudo aquilo que colocarmos diante do Senhor. Que o dinheiro nunca seja motivo de destruição dentro do lar, mas que haja sabedoria para administrar, repartir e viver com equilíbrio. E, acima de tudo, que jamais nos afastemos da Tua presença por causa das conquistas materiais. Se você acredita que Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida, escreva: O Senhor proverá. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço porque até aqui a Tua mão tem me sustentado. Mesmo nos dias em que pensei que não conseguiria continuar, o Senhor enviou forças, abriu pequenas portas e não permitiu que eu fosse destruído pelas dificuldades. A Tua palavra diz em Salmos 23, 1, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu declaro essa verdade sobre a minha vida hoje. Pai, eu peço que o Senhor visite agora aqueles que estão vivendo momentos de aperto financeiro extremo, pessoas que não sabem como pagar suas contas, sustentar seus filhos ou continuar seus projetos. Senhor, entra com providência urgente, faz aquilo que ninguém consegue fazer. Abre caminhos sobrenaturais e surpreende com respostas inesperadas. Que toda palavra de derrota seja cancelada. Quantas vezes ouvimos que não iríamos conseguir, que nossos sonhos eram grandes demais ou que nunca sairíamos dessa situação. Mas a última palavra vem do Senhor. E eu creio que o Deus que levantou José do cárcere para o governo também pode transformar completamente a nossa história. Meu Deus, dá-nos perseverança para não desistir no meio do processo, porque existem bênçãos que estão sendo preparadas no invisível.
Existem portas que ainda irão se abrir no tempo certo. Ensina-nos a permanecer fiéis, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Também peço que o Senhor nos dê equilíbrio para usar as bênçãos com sabedoria. Que nunca sejamos dominados pela ganância, pelo orgulho ou pelo amor ao dinheiro. Que a prosperidade venha acompanhada de humildade, gratidão e temor à tua presença. Eu creio que tempos difíceis não durarão para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. E aquilo que hoje parece impossível será testemunho amanhã. Se você crê que Deus está trabalhando em silêncio pela sua vitória, escreva: minha bênção está chegando. Pai querido, nesta oração, eu também te peço que nos ensine a confiar no teu tempo. Muitas vezes queremos respostas imediatas, soluções rápidas e mudanças instantâneas, mas o Senhor trabalha de maneiras que nem sempre conseguimos entender. A tua palavra declara em Eclesiastes 3:11 que o Senhor faz tudo perfeito no seu devido tempo. E eu acredito que existe um tempo preparado por ti para cada promessa se cumprir. Senhor, fortalece o coração daqueles que já perderam a esperança. Pessoas que oraram tanto e ainda não viram mudanças, que lutaram tanto e continuam enfrentando dificuldades. Que hoje o Senhor renove a fé delas. Mostra que nenhuma oração feita com sinceridade é esquecida diante do teu altar. Eu peço que o Senhor abra portas de crescimento profissional, que venham oportunidades melhores, reconhecimento, promoções e projetos abençoados. Abençoa também aqueles que empreendem, que trabalham de forma autônoma e que dependem diariamente do movimento para sustentar suas famílias. Que nunca falte direção e sabedoria para tomar decisões certas. Pai, quebra toda corrente de atraso financeiro hereditário. Se existirem ciclos de miséria, fracasso ou destruição passando de geração em geração, que isso seja interrompido agora pelo poder do nome de Jesus. Que comece uma nova história dentro da nossa casa, marcada pela tua provisão e fidelidade. Também te peço que nos ajude a sermos gratos até pelas pequenas vitórias, porque muitas vezes focamos tanto no que falta que esquecemos de agradecer pelo que já recebemos. Ensina-nos a reconhecer tua mão em cada detalhe e a permanecer humildes em todo o tempo. Eu declaro que haverá crescimento, portas abertas e testemunhos poderosos. O Senhor ainda surpreende aqueles que confiam em ti. Se você acredita que Deus está preparando algo maior do que você imagina, escreva: eu confio no tempo de Deus. Senhor meu Deus, chegando a este momento da oração, eu quero te agradecer porque sei que o Senhor está ouvindo cada palavra e contemplando cada lágrima derramada em secreto. Nada passa despercebido diante dos teus olhos. A tua palavra diz em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E é nessa promessa que eu descanso o meu coração. Pai, ajuda-nos a permanecer firmes, mesmo quando os resultados demorarem a aparecer. Porque existem batalhas que vencemos primeiro no espiritual, antes de enxergarmos no natural. Dá-nos paciência, perseverança e fé para continuar caminhando sem desistir. Eu te peço que toda porta de escassez seja fechada e que um novo ciclo comece em nossas vidas. Que venham tempos de estabilidade, crescimento e paz financeira. Que possamos olhar para trás no futuro e perceber que o Senhor esteve conosco em cada detalhe dessa caminhada. Abençoa nossos projetos, nossos sonhos e nossos planos. Se existe algo que está parado há muito tempo, move agora com teu poder. Se existe alguma oportunidade preparada pelo Senhor, que ela encontre o caminho certo até nós. E que nunca nos falte discernimento para reconhecer aquilo que vem de ti. Pai, eu também oro para que o dinheiro não controle nosso coração. Que nossa confiança continue sendo colocada em ti, acima de qualquer riqueza material. Ensina-nos a viver com sabedoria, generosidade e gratidão.
que possamos prosperar sem perder os valores que vêm da tua palavra. Eu declaro que tempos de humilhação estão chegando ao fim. O Senhor levantará aqueles que permaneceram fiéis, mesmo em meio às dificuldades, e aquilo que parecia impossível será motivo de testemunho poderoso para glorificar o teu nome. Se você crê que Deus já está movendo os céus ao seu favor, escreva: eu creio no milagre. Senhor amado, eu encerro esta oração colocando completamente minha vida financeira em tuas mãos. Depois de tantas lutas, preocupações e momentos difíceis, eu escolho descansar na certeza de que o Senhor continua no controle de tudo. A tua palavra declara em Provérbios 3, 5, 6, para confiarmos no Senhor de todo o coração e não nos apoiarmos apenas no nosso próprio entendimento. E é isso que eu faço agora. Entrego meus caminhos, meus sonhos e meu futuro diante de ti. Pai, obrigado porque o Senhor nunca abandona aqueles que clamam pelo teu nome. Mesmo quando tudo parecia perdido, tua mão nos sustentou. Mesmo quando faltaram forças, o Senhor nos levantou novamente. E eu creio que essa oração marcará o início de um novo tempo de provisão, crescimento e testemunhos. Que toda dificuldade financeira dê lugar à abundância com sabedoria. Que toda vergonha seja transformada em honra. Que toda porta fechada seja aberta pelo teu poder. E que possamos viver não apenas prosperidade material, mas também paz, equilíbrio e alegria dentro da nossa casa. Senhor, abençoa cada pessoa que orou até aqui. Multiplica oportunidades, fortalece famílias, restaura sonhos e derrama graça sobre cada projeto apresentado diante do teu altar. Que nunca nos falte fé para continuar acreditando, mesmo diante das dificuldades. Eu declaro que haverá resposta, haverá provisão e haverá vitória, porque o Senhor continua sendo o Deus que faz milagres impossíveis acontecerem. E quando a bênção chegar, nós daremos toda a honra e toda a glória somente a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou ao seu coração, escreva: minha vitória financeira vem do Senhor. E compartilhe esta oração com alguém que também precisa de um milagre.